E um filmaço da Prime Video que eu já quero te indicar, pode ser que tenha passado batido por muita gente, mas que vale muito a pena conferir, especialmente se você gosta de suspense psicológico, daqueles que te fazem questionar sobre tudo o tempo inteiro. Eu tô falando de Antes de Dormir, de 2014, com a Nicole Kidman no papel principal, e a história gira em torno da Christine, uma mulher que sofre de um tipo bem específico de amnésia. Todo dia, quando ela acorda, ela não se lembra de nada que aconteceu nos últimos, sei lá, 20 anos da vida dela. É como se a mente dela se reiniciasse durante o sono. Então ela acorda achando que ainda tá nos 20 e poucos anos e na real ela tá com mais de 40. E você já imagina o susto disso todo dia. E o pior, ela precisa reaprender tudo sobre a própria vida. Todo santo dia tem aquele cara dormindo ao lado, onde eu moro, o que aconteceu comigo. E o marido dela, que é feito pelo Colin Firth, tenta ajudar, cuida dela com todo carinho, explica todos os dias, mas aqui, no meio dessa rotina estranha, aparece um médico vivido pelo Mark Strong, que propõe um método alternativo. Ela começa a gravar vídeos para assistir no dia seguinte e tentar manter uma certa continuidade, tipo um diário em vídeo. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes, porque aos poucos a Christine vai desconfiando que nem tudo que tá contando para ela é realmente verdade, tem algo estranho no ar. As peças não parecem se encaixar como deveria, e o que começa a parecer como um drama sobre perda de memória vira um suspense daqueles bem tensos que te deixa desconfiando de todo mundo, inclusive de você mesmo, porque você começa a pensar, e se fosse comigo? E o legal desse filme é que ele brinca com a nossa percepção. Como a protagonista não lembra do dia anterior, a gente também acompanha a história junto com ela, sem saber o que é real e o que é manipulação e o que é paranoia, e o roteiro faz isso de um jeito bem inteligente, sem entregar nada de bandeja. É aquele tipo de filme que te prende até o último minuto, literalmente, e a atuação da Nicole Kidman tá absurda. Ela consegue passar toda a fragilidade e confusão do medo, tudo com muita intensidade, mas de um jeito contido, sem exageros. Você sente a angústia dela, sente a vulnerabilidade e acorda todo dia sem saber quem é. E o Colin Firth também entrega um personagem cheio de camadas. Já o Mark Strong dá aquele toque de mistério que deixa a gente sempre com o pé atrás. Então, se você gosta de filmes que fazem a mente trabalhar, que cria tensão sem precisar apelar para susto ou sangue, Antes de Dormir é uma baita pedida, dá para assistir tranquilo. É daqueles filmes que você termina e ainda fica pensando nele depois, montando o quebra-cabeça, e ele tá na Prime Video, beleza? Então veja lá, Antes de Dormir. E como você já percebeu, hoje o nosso vídeo é de filmes lá da Prime Video, e eu só peço, como sempre, que você deixe seu like e se inscreva no canal, porque eu trago vídeo aqui todo dia, sempre trazendo boas dicas ao meio-dia, beleza? Agora, recadinho dado, bora voltar pro nosso vídeo. E agora, se você gosta de filmes tensos, com uma trama envolvente e cheio de camadas emocionais, eu tenho uma indicação que é simplesmente imperdível: O Segredo dos Seus Olhos, um filme argentino de 2009 dirigido pelo Juan José Campanella. E esse filme não é só bom, ele é memorável, ganhou o Oscar de filme internacional e sinceramente foi mais do que merecido. A história acompanha o Benjamin Espósito, um oficial da justiça já aposentado, que resolve reescrever um livro sobre um caso que marcou profundamente a carreira dele, um assassinato brutal que aconteceu nos anos 70 e que nunca foi completamente resolvido. Só que esse caso não é só mais um arquivo velho, ele tá cheio de lembranças, traumas e sentimentos mal resolvidos, e à medida que ele começa a reabrir essa história no papel, muita coisa do passado volta à tona, inclusive uma paixão silenciosa que ele carrega por décadas. E o filme mistura drama, romance, suspense e até um toque de crítica política, porque ele se passa em um período tenso da história argentina, cheio de instabilidade e censura, mas tudo isso é feito de forma sutil, muito elegante, sem forçar a barra. E o mais impressionante é como a narrativa vai construindo o passado e o presente de um jeito fluido. É aquele tipo de filme que te prende pela atmosfera e pelos diálogos bem escritos, e principalmente pelo silêncio, porque às vezes o que o personagem não diz ainda é mais forte do que aquilo que ele fala. Tem muita coisa sendo dita só com o olhar, e aqui o título do filme já começa a fazer muito mais sentido. E é claro, não tem como não falar desse filme sem citar uma das cenas mais comentadas: o plano sequência no estádio de futebol é simplesmente surreal. Eu não vou entrar em detalhes para não estragar a sua experiência, mas é uma daquelas cenas que você assiste e pensa que isso aqui é cinema de verdade. Então, se você ainda não assistiu, coloca esse filme no topo da sua lista, porque ele é o tipo de obra que vale cada minuto. Então veja aí hoje mesmo na Prime Video, O Segredo dos Seus Olhos.
E continuando nossa lista de filmes da Prime Video, eu quero te indicar um filme que é simplesmente perturbador, mas de um jeito inteligente e provocador até. Eu tô falando de Psicopata Americano, um clássico moderno lançado em 2000, com Christian Bale em uma das suas atuações mais marcantes da carreira. E a história gira em torno do Patrick Bateman. Ele é um jovem rico, trabalha no mercado financeiro e vive nos anos 80 em Nova York, e ele leva uma vida que à primeira vista parece perfeita, sempre bem vestido, cercado de luxo, festas caras, bom restaurante, uma rotina de cuidados pessoais super exagerada. Mas por trás dessa fachada de sucesso, ele esconde algo muito sombrio, algo que vai muito além da vaidade e da obsessão por status. Sem te dar spoiler, o que dá pra dizer é que o Patrick é um personagem completamente complexo, ele é o retrato do narcisismo elevado, a 10ª potência, e o mais assustador é que ao mesmo tempo que você se choca com as atitudes dele, você também ri porque o filme tem um humor ácido e é quase cínico e que faz crítica pesada à sociedade consumista e superficial daquela época. E que, convenhamos, ainda tem muito a ver com os dias de hoje, e o que deixa tudo mais tenso é justamente essa mistura de luxo, loucura. O Patrick vive num mundo onde todo mundo finge o tempo inteiro, onde as aparências valem mais do que qualquer sentimento real, e isso deixa a gente num estado de constante desconforto, porque nunca dá pra saber o que é verdade, o que é delírio. O mais louco disso tudo é que Psicopata Americano não é sobre violência e loucura, é sobre identidade, sobre vazio por trás das máscaras sociais, sobre homens poderosos que por dentro não tem absolutamente nada, e sobre até onde alguém pode ir quando tá preso nesse jogo de aparência. E o final então é daquele tipo que rende conversas por horas, porque ele te deixa com mais pergunta do que resposta, e isso pra mim é sinal de um filme que teve coragem. Então, se você gosta de thrillers psicológicos com aquele toque de crítica social, e se gosta de histórias que brincam com a mente e deixam você desconfiado de tudo, Psicopata Americano é uma escolha certeira. Não é um filme fácil, mas é daqueles que fica com você. Então veja hoje mesmo na Prime Video Psicopata Americano. E para finalizar o vídeo de hoje, eu preciso falar de um filme que me deixou tenso do começo ao fim. Eu tô falando de A Queda de 2022, e se você tem medo de altura, já se prepara, porque esse filme é praticamente uma tortura psicológica, no bom sentido, é claro. A história é simples, mas é exatamente isso que faz ela funcionar tão bem. Duas amigas decidem escalar uma torre de rádio abandonada, daquelas gigantes que chegam a mais de 600 metros de altura. É uma daquelas torres que parece que não tem fim quando você olha para baixo. E o plano era só subir, tirar umas fotos, superar alguns traumas pessoais e descer. Só que, como você pode imaginar, as coisas não saem como esperado, e o que era pra ser uma aventura acaba virando um pesadelo em câmera lenta. O filme tem um ritmo muito bem construído, ele não entrega tudo de cara, a tensão vai crescendo aos poucos, até chegar num ponto em que você começa a se perguntar como elas vão sair dessa. E o mais angustiante é que não tem corte rápido, não tem efeito exagerado, é tudo muito cru, dá até aquela sensação de que você tá lá em cima junto com elas, sentindo o vento, olhando pra baixo. Cada uma das personagens tem seus próprios motivos pra estar ali, e aos poucos o filme vai revelando essas camadas. Tem um peso emocional por trás daquela escalada, e isso deixa tudo mais intenso. É como se o medo do vazio lá em cima fosse uma metáfora para um outro tipo de queda interna e pessoal. Então, no fim das contas, A Queda é um baita suspense físico e psicológico, simples, direto e extremamente eficiente. E se você gosta de filmes que testam seus nervos e que te deixam roendo as unhas e grudado na cadeira, esse aqui é obrigatório. Então veja lá na Prime Video A Queda. E é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes lá da Prime Video, beleza? Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais. E logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais e fui!